Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 39, versículo 22 ou versículo 27, dependendo da sua Bíblia. A sua bênção transborda como um rio e inunda a terra como um dilúvio. Olha qual lindo é o que o Senhor traz para nós meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. A sua bênção transborda como um rio e inunda a terra como um dilúvio. As bênçãos de Deus são inesgotáveis. Hoje, logo pela manhã, o que o Senhor trazia muito forte no meu coração era escolha, decisão e consequência. Escolha, decisão e consequência. Por quê? Todos os dias, sem exceção, somos conduzidos a fazer escolhas. E essas escolhas viram decisão. E a partir dessa decisão, vem consequências até nós. Consequências boas, consequências ruins. Mas nós não conseguimos nos livrar das consequências. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba bem o que você escolhe, o que você se decide para obter as consequências boas das suas decisões. Ainda hoje, eu vejo muitas pessoas que falam: eu fiz as escolhas erradas, eu escolhi aquilo, mas na verdade eu não queria aquilo. Não, você se decidiu. Sempre quando vem alguma coisa nesse sentido para meditar, o Senhor sempre traz, para mim, acho que é uma coisa mais coerente, né, para entendermos um pouco aqui a respeito de escolha e decisão. Muitos acham que escolha que a decisão, levam a decisão sempre como uma escolha errada. Não, decisão é decisão. Você se decidiu por aquilo. Então, sempre quando eu medito assim, que vem alguma coisa parecido ou nesse sentido aqui, o Senhor traz para mim: você está numa loja, escolhendo uma roupa. E dependendo da loja, a gente quer trazer todas as roupas, na é verdade? Porque a gente vê uma coisa mais linda que a outra. Você faz uma escolha. Só que você tem X de dinheiro ou X de limite no seu cartão. Você pode ali trazer uma ou duas peças. Então, enquanto você está dentro da loja escolhendo, você está fazendo as suas escolhas. Quando você vai no caixa pagar, é decisão. Você tem que decidir qual daquelas peças você vai levar. Aí você decidiu, você pagou e você saiu. Então, a consequência da sua decisão é: eu fiz uma boa escolha, eu me decidi por aquilo que é bom. Mas eu já vi várias pessoas ali escolhendo, se decidindo e depois não gostando daquilo. Eu escolhi errado, eu deveria ter pego aquela outra, não gostei, estou entristecido. Pois bem, a consequência de uma má escolha é a decisão por aquilo que traz uma consequência ruim. Aqui nos traz a palavra, para que você entenda bem. O que eu vejo hoje é muitos irmãos e irmãs, muitas vezes falaram que rezam, que vão à igreja, mas não sente a presença de Deus, não sente as bênçãos de Deus. Por quê? Escolhem ir à igreja, escolhem muitas vezes rezar, mas não se decidem por Deus. Eu só vou receber de Deus as bênçãos aqui dele se eu me decidir por ele. Deus não pode ser todo dia na minha vida uma escolha sem decisão. Não pode, meu irmão e minha irmã. Mas eu escolhi Deus, já estou decidindo por ele. Não, não. Você escolheu Deus, mas você só se decide verdadeiramente por ele quando você deixa ele ser o centro da sua vida. E quando deixamos Deus ser o centro da nossa vida, nós não fazemos escolhas mais. Nós nos decidimos por ele, aí Deus nos guia pelo caminho que devemos seguir. E quando escolhemos e nos decidimos por Deus, as consequências sempre são boas. Por quê? Porque Deus vai tirando aquilo que não nos é necessário. Por mais que a gente ache que aquilo é bom,
mas a decisão por Deus vai fazendo uma verdadeira limpa na nossa vida, uma verdadeira varredura na nossa vida. Por que você acha que você não tem bênçãos de Deus? Por que você acha que você não tem aqui, as coisas boas de Deus? Porque está aqui, a bênção de Deus transborda como um rio, e inunda a terra como um dilúvio, ou seja, uma chuva que não para de cair. Ah, mas eu não consigo sentir. Pois bem, é hora de se decidir por Deus. Por que tantas consequências ruins acontecem ainda na sua vida? Porque escolheu, se decidiu e consequência daquilo que foi uma escolha má lá atrás. Então não adianta, meu irmão e minha irmã, se eu quero colher bênção de Deus, eu tenho que me decidir por Ele todos os dias. Você está entendendo? Se decidir por Deus não é escolher, é decisão. A escolha é a primeira parte, a decisão é o que me firma no caminho do Senhor. A decisão é o que me faz andar com clareza todos os dias. Decididamente, precisamos andar com Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o fim da nossa vida. É entregar a Deus a nossa vida em sua totalidade e não com reservas. Cada vez que eu acho que eu estou seguindo a Deus, mas eu tenho alguma reserva porque eu não quero entregar a Ele toda a totalidade da minha vida, eu ainda faço escolhas. Eu ainda sou uma pessoa que não se decidiu por Deus. Aí eu vou colhendo coisas, consequências dessa escolha, dessa decisão ruim. Então, se você ainda vive aqui obtendo consequências de escolhas que você decidiu, mas você ainda acha que foram escolhas, é porque você ainda não se decidiu por Deus. Quando nós nos decidimos por Deus, meu irmão e minha irmã, por mais que eu acho que aquilo está sendo bom, mas não tem nada a ver, não. Deus vem e nos mostra com clareza, arranca as escamas dos nossos olhos, assim como fez com Saulo. Porque quando caiu as escamas dos olhos de Saulo, ele então virou Paulo e viu quantas coisas ruins ele fazia. E é isso que tem que acontecer conosco nesse dia. A decisão por Deus, porque é livre-arbítrio. Por isso lá no livro de Apocalipse nos traz que ele está batendo a nossa porta. É livre-arbítrio. Eu que vou abrir a ele, mas depende da minha decisão. Aí o que nosso Senhor faz? Entra e ceia conosco. Se você ainda não sente a presença de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida, é porque você está fazendo escolhas e se decidindo por aquilo que ainda está te afastando dele. É só você refletir. Mas para você refletir, você tem que ir para algum local em silêncio. E o melhor local é diante do sacrário. Conversar diretamente com Jesus. Falar, Senhor, me mostra as escolhas erradas que eu estou fazendo, me mostra as decisões erradas que eu estou tomando, me mostra aquilo que me afasta de Ti. E é como um rio, ele vai te dar toda a clareza e vai te inundar. Se você se decidir por ele, Deus permanece fiel a você. Se você fizer as escolhas e se decidir por aquilo que é errado, que é aquilo que te afasta de Deus, ele vai continuar te observando, mas não vai estar com você nas suas escolhas. Porque Deus não deu, o pecado é inacessível a Deus. O pecado é uma escolha nossa voluntária. Então não reclame das consequências das suas decisões que você ainda vem falando que são escolhas. Não. Eu escolho, eu me decido e a consequência vem. E não tem como a gente se livrar das consequências. Por isso temos que prestar muita atenção. Se estamos caminhando com o nosso Senhor, eu tenho que dar a totalidade da minha vida a Ele. Senhor, infunde em mim o teu querer. Transborda em mim a tua graça, ao ponto de transbordar e eu levar você a todos os outros. Não é só para mim, não é reter as bênçãos, as graças para mim, mas é como um rio, transbordar a quem o Senhor me enviar, a quem precisa. De graça recebemos e de graça damos. Então reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, aonde as suas consequências, as suas decisões estão te levando. Aonde as suas escolhas
e as suas decisões estão te levando? Quais são as consequências que você vem adquirindo? O que o Senhor traz no meu coração é um entristecimento de muitos irmãos e irmãs, porque vivem falando, novamente eu escolhi errado. Não, você se decidiu. Quando você assumir isso, que escolha é uma decisão depois, você não vai mais viver desse jeito aí. Você vai viver aqui, escolhendo e se decidindo por Jesus todos os dias. A escolha é o início, a decisão é o que determina. Então reflita neste dia e reflita com o coração e a mentalidade aberta. Porque o que o Senhor está trazendo a mim muito forte é que a palavra dele está chegando a muitos irmãos e irmãs, é como a água que bate no rochedo, não está penetrando. Porque você não está aceitando a Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ah, mas eu já escolhi ir na missa ao domingo. Eu posso ir na missa do começo da minha vida até o fim dela e não sentir a presença de Deus. Porque uma coisa é ir, outra coisa é aceitar Ele dentro de mim, como o Senhor da minha vida. Tem muita diferença entre escolha e decisão. E é o que você precisa ter nesse dia. Aqui está. A sua bênção transborda como um rio e inunda a terra como um dilúvio. Eu sinto a presença de Deus todo dia. Por quê? Eu sou melhor que os outros? Jamais. Talvez eu tenha sido pior que muitos outros. Mas eu todo dia me decido por Deus. Porque a minha escolha já foi feita lá em 2018, quando o Senhor me batizou. Eu escolhi permanecer. E todo dia eu me decido ficar em tua presença. E quando nos decidimos pelo Senhor, é a casa que é construída na rocha. Por mais que venha tribulação, por mais que venha isso ou aquilo, a gente não cai, porque o Senhor não permite. Então, meu irmão e minha irmã, se decida de uma vez o que você quer. Se você quer verdadeiramente seguir a Deus, se decida por Ele e pague o preço da decisão todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.